In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos, queridos, então, na 17ª semana, no 17º domingo, depois de Pentecostes. E hoje eu tenho a alegria de ter aí as crianças, sobretudo as crianças, né? Como é bom rezar a missa ouvindo essa vozinha dela, né? E Benjamin, onde é que está o Benjamin? Benjamin, o Padre quer te ver, né, rezando para Jesus de todo o teu coração, assim com toda a piedade para Jesus, viu? Que bom que tu estás aqui conosco também. E hoje, puxa, que enfrenta Jesus hoje no Evangelho e que enfrentamos hoje nós na nossa vida. Viram a duplia que acontece? Eu gosto desses evangelhos que tem assim uma dupla bem... É bem claro o esquema, né? O esquema do evangelho é uma dupla bem clara, né? Eles perguntam a Jesus uma pergunta. E Jesus faz a eles também uma pergunta. Pronto, né? É um esquema bem claro, bem claro. Esse domingo eu gostaria de aprofundar um pouco alguma coisa de uma e de outra das perguntas. Então, qual o maior mandamento? Pergunta o doutor da lei. Qual é o primeiro e o maior mandamento? Jesus diz logo qual é o primeiro mandamento, né? É claro, límpido. Amar a Deus. Ponto. Este é o primeiro, o maior mandamento. Amar a Deus. O segundo se lhe assemelha, que é amar os irmãos. Eu vou fazer um excursozinho aqui, assim, da minha experiência particular, quando trato com demônios, queridos, né? Eu noto claramente quando o pecado é contra Deus e quando o pecado é contra o homem. Mas em ambos os casos, sempre o demônio vem. Mas a gente nota claramente. Não precisa nem dizer o pecado, nada. A gente já sabe. De fato, Jesus tem razão ao dizer que um é semelhante, o segundo, né? É semelhante ao primeiro. O que nós flagramos aqui nessa primeira parte do Evangelho? É fragoroso, a dificuldade é patente. Na verdade, para nós hoje isso salta aos olhos, né? Essa verdade hoje nos impacta. Sim, os homens já não amam a Deus e nem ao próximo. Essa que é a verdade. Os homens não amam mais a Deus nem ao próximo. E isto é patente na primeira parte do Evangelho hoje, quando se denuncia que os fariseus, que o doutor da lei, não tinha interesse algum na resposta de Jesus. Guerra. Parece que eles não param de se provocar uns aos outros. Eles querem a guerra. É uma coisa que nos impressiona o quanto eles amam a guerra. Fico pensando quanto essas indústrias de armas e de munições não devem estar enriquecendo nesse tempo, porque a corrida armamentista é como jamais. Estamos estamos no pico da história da humanidade em que jamais houve, está se dizendo em toda parte, até no Vaticano News se aponta, nunca houve tanta guerra no mundo como nos dias de hoje. Nunca houve tanta guerra. Nunca houve tanta guerra. É impressionante os grandes do mundo, os donos desse mundo, como eles estão promovendo a
a destruição do mundo, sua autodestruição. Eles não têm medo, queridos, eles não têm medo. Nós até temos, viu? A gente teme o inferno, né? Tememos o inferno. Mas eles não têm medo. Eles acham que o fogo do inferno é lhes amigo. Lê do engano, né? Lê do engano. Mas eles acham que o fogo do inferno a eles não queima. Quando caírem lá, experimentarão eternamente a sua tortura. Eternamente experimentarão. Triste esse engano dos grandes do mundo, que pensam que são amigos de Lúcifer. Pensam que o anticristo lhes procura o seu interesse. Não. Não lhes procura o seu interesse. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Queridos, é preciso que nós confessemos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o Messias, Filho de Deus. Porque é nessa confissão que nós vamos encontrar a boa convivência entre nós. Aqui na comunidade também, viu? As palavras fortes da primeira parte da epístola são, deixe-me enumerá-las, são o quê? Humildade, primeira palavra, humildade, mansidão, paciência, caridade e paz. Nada disso o homem alcança se não é pelo Espírito de Deus. Se não é pela ação do Pai. Se não é pelo ministério do Espírito Santo. De Jesus. Pelo ministério de Jesus. Só que o ministério de Jesus já abolimos, hein? A igreja já está abolida. Não se conseguirá mais nada nesse mundo. Mais nada nesse mundo. Quando o sacerdócio é pisoteado não só pelo mundo. As nações desprezaram a igreja, o sacerdócio, mas pelos próprios sacerdotes, por eles mesmos. Quando o sacerdócio é espinhado pelos próprios sacerdotes, então o ministério de Cristo derruiu, veio abaixo, caiu. E nada mais sustenta o mundo. O mundo pode se autodestruir. Porque o único que amava a Deus e ao homem, e isso nós aprendemos de Jesus na cruz, foi Jesus, era Jesus. O único que amou realmente a Deus e ao homem. Honrou a Deus e buscou a salvação do homem, foi Jesus sobre a cruz. E se nós desprezamos este sinal, o sinal da Santa Cruz, mas então não há mais esperança para o mundo. Espírito Santo, hein? Então não há mais ação de Deus no mundo. O Pai, hein? O Pai. Não há mais nada. Não há mais nada neste mundo. Que triste momento da história nós vivemos, queridos. Que triste momento. A reversão? É possível ainda alguma coisa neste mundo? Depende de um grupelho como nós, de uma pequena comunidade como... E está difícil, querido. Como está difícil. Como está difícil de um pequeno grupo como nós tomar consciência do valor que tem de estarmos aqui juntos agora, reunindo, rezando. Esse é o nosso valor. Este é o nosso valor. Não só no domingo, hein? Não só no domingo. Mas estarmos aqui reunidos, rezando, meditando Deus, Jesus, a sua palavra, destrinchando aquilo e alimentando-nos disto. É isso que vai salvar o mundo, queridos. Não há outro lugar onde buscar a salvação. É aqui que ainda temos um sacerdote capaz de partir conosco a palavra e o pão, o sacramento. É aqui, queridos, é nós juntos. Nós somos a esperança de salvação para o mundo. Esse pequeno grupo, grupos pequenos como nós, que hajam no mundo, Só esta é ainda a âncora
de esperança. Não há outra. Não é possível levantar sobre a terra outra esperança sobre os homens, senão havendo comunidades assim, autenticamente católicas, né? Que estão buscando a seriedade, viver a fé, a sagrada religião. Não há outro. Não há outro meio. Não há outro. Convençam-se disto. Convencei-vos do vosso valor e lutai por ele. Lutai por mantê-lo. Porque o demônio está aí, ao derredor, querendo derribar-nos. E quantos ele já conseguiu? Quantos já conseguiu? Mantenhamos-nos com valor. Chegou a nossa hora. A hora de nós vencermos com Deus, vencermos o mundo. Vencermos esta humanidade para salvá-la. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.